Irmãos, eu convido a amada igreja a abrirmos as nossas Bíblias em Josué 24. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 27. Uma leitura um pouco extensa, mas uma vez eu ouvi um pregador dizendo que se a gente pudesse ler a Bíblia, e o pregador falar menos, já seria uma bênção muito maior para a igreja, Mas vamos abrir as nossas Bíblias em Josué 24, e os irmãos podem acompanhar a leitura do verso 1 ao verso 27. Diz assim a palavra do Senhor: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, cananeus, heteus, girgazeus, heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os dos reis dos amorreus, e isto não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e o servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais
aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes. Até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém? Vamos orar, mesmo assentados, mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra e nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos orientar, venha iluminar as nossas mentes, para que nós entendamos o que o Senhor deseja para as nossas vidas. Tenha misericórdia de mim, fale primeiro ao meu coração, e depois, Senhor, que a Tua igreja possa ser edificada para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Meus irmãos, quais foram as decisões mais difíceis que você tomou na sua vida? Faça uma recapitulação da sua história e pense, qual foi a decisão, ou quais foram as decisões mais importantes da minha vida? Poderíamos citar como exemplo a minha carreira, para os jovens, o curso que eu vou fazer, para os casais, o momento de ter um filho, para os noivos, o momento de se casar, uma mudança de endereço. Quais foram as decisões mais importantes da nossa existência? O texto que nós lemos, ele está inserido em um livro que nos mostra a história de um líder, Josué, um líder de decisões. Se vocês forem analisar o livro de Josué, vocês vão ver que ele toma a decisão de atravessar o Jordão, envia espias a Jericó, celebra a Páscoa com o seu povo, destrói Jericó e salva Raabe, destrói a cidade de Ai, prende e vence reis, era um homem de lutas, distribui as terras por herança, exorta o povo a observar a lei do Senhor. Josué, quando nesse trecho das Escrituras, no capítulo 24, nos mostra que Josué já estava no final da sua vida. E certamente, pelo teor do que ele escreveu, este homem, este líder de decisões, ele estava preocupado com o futuro do seu povo. Josué, então, admoesta o povo a tomar uma decisão de renovar a aliança com Deus. Renovando a aliança com Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é renovar a aliança com Deus. E quando nós abrimos as Escrituras no texto que nós lemos,
A primeira verdade que o texto nos aponta é a de que a renovação da aliança com Deus deve começar na liderança. Olha o que o texto nos diz. Reuniu todas as tribos de Israel, chamou quem? Os anciãos, chamou os cabeças, os juízes, os oficiais, líderes daquela nação. Renovar a aliança com o Senhor. O texto nos mostra e nos aponta que deve começar com a nossa liderança, com a liderança. Esses dois primeiros versículos nos mostram que esses líderes que foram escolhidos, eles atuavam no âmbito do conselho, da orientação, do julgamento e da mediação. Eram líderes que governavam, que conduziam a nação de Israel. Só que o texto nos diz que esses líderes, eles não se apresentaram diante do povo com conhecimento próprio. Eles se colocaram na presença de Deus com um compromisso com o Criador. Eles se apresentaram diante de Deus, é o que diz a palavra. E mais, esses homens se apresentaram diante de Deus e diante das tribos de Israel. O líder deve assumir o seu papel diante do seu lar e diante da igreja de Deus. E mais, o texto nos diz que eles foram chamados, eles se apresentaram na presença de Deus, diante do povo, para ouvir a voz de Deus. O líder, ele não só tem que se apresentar diante de Deus, para aconselhar, para orientar, para mediar, mas ele tem que se colocar diante dos liderados, para ouvir a voz de Deus. Ele não deve ouvir outra voz, ele não pode ouvir a voz do seu coração, a voz de deuses estranhos. Ele tem que se colocar diante dos liderados para ouvir a voz de Deus. Eu tenho conversado com muitos líderes de outras igrejas, e a gente percebe, meus irmãos, que nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis porque nós temos uma crise de liderança dentro das nossas igrejas. E se nós, os líderes dessa geração, não nos colocarmos diante da igreja, assumindo o nosso papel diante da igreja, nós não daremos o exemplo para as gerações que virão de compromisso com o Senhor. E a crise de liderança continuará. Agora, se a liderança dessa nossa geração se colocar diante de Deus, para ouvir a voz de Deus, se colocar na presença do Senhor, certamente as gerações que virão observarão o nosso posicionamento e certamente também assumirão papéis de liderança. A nossa geração tem um papel importantíssimo na renovação da aliança com Deus. A nossa liderança deve assumir o papel diante da igreja e diante de Deus. A segunda verdade que esse texto nos mostra é a de que a renovação da aliança com o nosso Deus deve nos levar a relembrar os atos bondosos de Deus por nós e pelo nosso povo. Meus irmãos, do verso 2 a 4, Josué remonta a Terá, que vivia na Mesopotâmia e adorava outros deuses. E Deus vai e escolhe Abraão para abençoar e usá-lo como canal de bênção para os outros.
Dos versos 5 ao verso 7, mostra o amor de Deus por seu povo na libertação da escravidão do Egito. De 8 a 10, mostra o seu favor pelo povo antes de atravessarem o rio Jordão. De 11 a 13, dos versos 11 a 13, Josué mostra as bênçãos de Deus na terra de Canaã, Deus lutando por Israel. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, todos nós passamos por lutas, decepções, perdas, doenças, medo, conflitos, adversidades de toda ordem. Nesse mundo nós vamos passar por adversidades, não tem como fugir disso. Mas quando nós olhamos para o nosso passado, nós vemos a presença do nosso Deus cuidando detalhadamente das nossas vidas. Nos momentos mais difíceis da nossa existência, Deus estava cuidando de nós. O texto nos mostra que renovar a aliança com Deus deve nos levar, deve nos fazer revisitar o nosso passado, para relembrar os atos bondosos de Deus por nós e pelo seu povo. E isso deve nos alegrar, nos consolar e deve nos fazer descansar no Senhor. Certamente, se eu abrisse a palavra para os irmãos, todos teriam histórias de lutas, mas todos teriam o testemunho da bondade, da graça e da misericórdia de Deus sustentando as nossas vidas. Renove a aliança com o seu Deus, relembrando os feitos dele na sua vida e na vida da sua igreja. Mas o texto nos traz uma terceira verdade. A primeira verdade, como nós vimos, é a renovação da aliança, começando com a liderança. A segunda verdade que Deus nos apresenta nas Escrituras é que nós, para renovarmos a nossa aliança com o nosso Redentor, nós devemos revisitar o nosso passado e relembrar a bondade de Deus. Mas a terceira verdade que o texto nos ensina é de que para renovarmos a aliança com o nosso Deus, nós devemos abandonar os ídolos do nosso coração. No verso 16, o povo respondeu a Josué: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. E a pergunta que eu gostaria de fazer, primeiro para mim e para a igreja: como está o nosso coração? Nós tivemos a oportunidade aqui na igreja de estudarmos com a nossa mocidade o livro Deuses Falsos, de Timothy Keller. E naquele livro ele nos ensinou muito. E ele diz naquele livro que as pessoas se relacionam com seus ídolos da seguinte forma: primeiro, as pessoas amam os ídolos, depois confiam neles, e depois essas pessoas obedecem esses ídolos. No mesmo livro, ele nos adverte que um filho, uma esposa ou um esposo, o dinheiro, a sedução do sucesso, o poder e a glória podem se tornar um ídolo no nosso coração. E ele também nos lembrou naquele livro, quando estudamos com a nossa mocidade, que há também aqueles ídolos ocultos no nosso coração. E eu achei interessante que no livro ele dá alguns
caminhos para nós identificarmos quais são esses ídolos ocultos no nosso coração. E ele diz o seguinte: o arcebispo William Temple disse certa vez: sua religião é o que você faz com a sua solidão. O que ocupa a sua mente quando você não tem mais nada em que pensar? Outro modo de discernir o verdadeiro amor do nosso coração é prestando atenção na maneira como nós gastamos o nosso dinheiro. A terceira forma, para você que professa fé em Deus, como tem reagido às orações sem respostas e as esperanças frustradas? Você ora e trabalha por algo que não alcança, como é a sua reação? Com explosão de raiva, com desespero profundo? Se isso acontece com você, quando você ora e não é respondido nas suas orações, talvez aí você tenha descoberto o seu Deus verdadeiro. E finalmente, quais são as suas emoções mais incontroláveis? É o preconceito, o orgulho, a vaidade, a raiva, o rancor, o ódio? Meus irmãos, Jesus deve tornar-se mais belo para a nossa imaginação, mais atraente para o nosso coração do que o seu ídolo. É isso que substituirá seus deuses falsos. Terceiro lugar, se você quer renovar a sua aliança com o Senhor, abandone os ídolos do seu coração, é o que as Escrituras nos orientam. E em quarto e último lugar, a quarta verdade que o texto nos ensina é a de que a renovação da aliança com Deus deve acontecer na nossa dedicação ao Senhor e na dedicação do nosso lar a Deus. Olha o que Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Priorize, meu irmão, a sua devocional, o seu culto doméstico, dedique-se à oração e à leitura da palavra de Deus. Traga a sua família para viver o evangelho do nosso Senhor. Priorize, dedique o seu lar ao Senhor. Essa é a quarta lição que o texto nos traz e nos ensina a respeito da renovação da aliança. Nós já gostaria já de caminhar para uma conclusão, e nós vimos que, olha que coisa maravilhosa que as Escrituras nos diz. Nós vimos que Josué convoca a liderança, rememora o amor de Deus pelo povo de Israel, admoesta o povo a abandonar os seus ídolos, assume o seu papel de servir ao Senhor com a sua casa. E aí no verso 19, eu faço questão de ler com os irmãos. No verso 19, olha que resposta surpreendente de Josué ao seu povo. Verso 19 das Escrituras diz assim: então, aí depois que ele faz toda essa explanação, o povo toma a decisão de servir ao Senhor. Aí Josué vira para o povo e diz: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, Deus que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Depois que ele alerta o povo, que ele admoesta o povo assume a sua posição, ele diz: vocês não têm como servir ao Senhor. E é aqui, meus irmãos, neste ponto,
que eu entendo que Josué nos mostra que a iniciativa da aliança é sempre de Deus e aponta para a nova aliança em Cristo Jesus. Em Hebreus, olha que texto extraordinário mostrando a nova aliança. Esse povo estava sob a égide da antiga aliança. Olha o que Hebreus 8, de 8 a 10 diz. Acompanhe a leitura. E de fato, repreendendo-os diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Confirmando o que Josué estava falando. Agora olha o que o verso 10 nos diz. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meus irmãos, na antiga aliança, o acordo que Deus fazia com o seu povo era de que Deus os abençoaria e eles teriam que fazer o quê? Obedecer ao Senhor. A obediência era o pacto da aliança. E Deus vai e escreve em tábuas de pedra as leis que deveriam ser obedecidas. E o povo de Israel, como observou Josué, não conseguiu observar essas leis, não conseguiu cumprir o pacto de Deus com eles. Agora aqui, em Hebreus, na nova aliança, o pacto é o mesmo. Deus nos abençoa e exige a obediência. A diferença é que na nova aliança, Jesus foi o nosso representante e cumpriu os termos do pacto. Jesus cumpriu os termos do pacto em nosso lugar. Eu quero encerrar essa mensagem contando uma história, dando um exemplo bíblico de como funciona a nova aliança. De como o nosso representante perfeito cumpriu os termos do pacto. Lucas 8 diz que Maria Madalena, do vilarejo de Magdala, foi liberta de 7 demônios por Jesus e a sua vida foi transformada por ele. A partir da sua libertação, Maria de Magdala seguiu o seu Redentor até o fim. Serviu ao Senhor. São vários os textos da Escritura que falam de Maria Madalena. Ela serviu ao Senhor. Maria Madalena acompanhou Jesus até a cruz e viu a sua crucificação. Maria Madalena teve a oportunidade de ver com seus próprios olhos o sepulcro vazio. Foi a primeira, olha bem, gente, meus irmãos, que coisa extraordinária, maravilhosa do pacto da nova aliança. Foi a primeira pessoa a ver Cristo ressurreto. Maria Madalena, aquela que possuía 7 demônios e foi liberta por Jesus. Meus irmãos, é assim que funciona o pacto da nova aliança. Jesus não escreveu em tábuas de pedra. O que Hebreus nos fala é que Deus imprimiu
as leis na nossa mente e também no nosso coração. E depois que Jesus toma o coração de Maria Madalena, aquela mulher nunca mais deixou de servir, de obedecer, de adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que é a nova aliança. É assim que Jesus me encontrou, em pecado. Foi assim que Jesus veio ao nosso encontro, transformou as nossas vidas, como transformou a vida de Maria Madalena. E nós devemos, com amor, não olhando as leis escritas nas pedras, mas escritas no nosso coração, coração de carne. Nós devemos servir esse Jesus maravilhoso, adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, acompanhá-lo, testemunhar dele. Esse é o milagre da nova aliança. Ele foi o representante perfeito, que cumpriu o pacto em nosso lugar. Passamos a ser servos de Cristo e o obedecermos por amor. Somos escravos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos amou, nos deu a esperança da vida eterna, nos libertou do cativeiro do pecado, como o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. E devemos amar o nosso Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós renovemos a nossa aliança com Deus, a começar na liderança, relembrando a bondade de Deus, abandonando os ídolos do nosso coração e dedicando o nosso lar ao Senhor. Que Deus nos abençoe.